Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar reagindo a um vídeo que um dos meus alunos enviou para mim. A propósito, se você deseja ser meu aluno, você pode ser meu aluno gratuitamente, tá bom? Começando por acompanhar esse canal, onde aqui todos os dias eu estou trazendo ensinos da palavra de Deus. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe. E se você deseja estar comigo no WhatsApp, onde você vai poder participar dos meus grupos, fazer perguntas, basta você pegar o número que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vou deixar você assistir o vídeo e volto logo em seguida trazendo aí as minhas considerações. Meus irmãos, uma enxurrada de gente me marcando nesse vídeo. Eu já vou trazer meu comentário e explicar tudo isso para vocês. Algumas pessoas, elas moram juntas, elas não têm dinheiro para casar no papel, para fazer uma cerimônia e tudo mais, e fica se martirizando, achando que tá vivendo no pecado, que vai pro inferno. E não tá, gente. Se você tá com a pessoa em união mesmo, aliança, já é um casamento pro Senhor. Não é que você não deva casar no papel, porque a gente também tem que seguir as leis dos homens, mas pro Senhor, casamento é isso. É a união. Bom, enfim, vamos lá. Como eu falei, não é um ataque a ninguém. Eu quero só trazer aqui a luz da Bíblia. A luz da Bíblia, como a gente sempre fala, né? Das Escrituras Sagradas. Estou com a minha aqui, ó. E é muito importante ler. Muito importante ler para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Vamos lá, meus irmãos. Preste atenção. Casamento, nos dias atuais, tá? Casamento é aquele lá que você vai lá no cartório e casa. Isso é casamento, né? Você leva duas testemunhas, né? O homem leva um, a mulher leva um, vai lá e casa, assina lá o papel. Isso é casamento. Tem gente que fala assim, eu casei no religioso, mas faltou o cartório. Então você não casou. O casamento é lá no cartório. O oficial é lá no cartório, ok? Não tem nada disso aí, irmãos. Pelo amor de Deus. Irmão Sherman, mas antigamente, lá nos anos da Bíblia, não existia cartório. Gente, 1 mais 1 dá 2, né? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de uma época de mais de 2.000 anos atrás, e com certeza tinha algo ali que mostrava que eles estavam casados, que as pessoas estavam casadas, oficializava esse casamento, certo? Tinha algo ali com certeza, não era o cartório de hoje em dia, mas tinha algo ali com certeza, que mostrava, e que se fosse somente a cerimônia, era algo cultural daquela época. Se você quer viver naquela época, aí você precisa ter uma maquininha do tempo, né? Você precisa construir a máquina do tempo e voltar pra você viver naquela época. Aí você não precisa de cartório. Nas épocas atuais em que nós estamos, e é a que prevalece, precisa ir lá no cartório, assinar o papelzinho e casar. É isso que é um casamento. Então cuidado, irmãos. Isso aqui não tem nem muito o que comentar, não tem mistério, não. Ok, vamos lá. Amados, é tão fácil a gente pegar um assunto e julgar friamente, rapidamente, sem se dar o trabalho de meditar sobre o assunto, de analisar profundamente o assunto. É muito fácil fazer o que esse irmão fez. E antes que eu trate cada um dos argumentos que ele colocou, eu queria que você pensasse comigo, tá bom? Imagina, uma irmã chega na igreja, essa irmã se converte, aceita Jesus. Ela vive com um homem há 5, 10, 15 anos. Esse homem é pai dos filhos dela. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Eu estou aqui dando um exemplo que é o que mais tem no Brasil hoje. Milhares e milhares de irmãs nessa condição que eu vou falar agora. A irmã se converteu. Ela tem um marido com quem ela nunca casou no papel, mas é marido dela, sustenta ela, moram juntos. Ela é fiel a esse homem, ela é mãe dos filhos desse homem, ela cuida dele, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, mas não tem um papel, não tem um documento assinado provando para a justiça que eles estão casados. Embora a própria justiça vá tratar essa mulher como mulher dele, né? Mediante a lei da união estável que está na nossa Constituição. Se esse homem morrer e essa casa estiver no nome dele, esta casa será desta mulher, porque na lei de união estável, a partir do momento que eles vivem juntos, construíram uma família, vivem juntos como marido e mulher, então os mesmos direitos
que uma mulher casada tem no civil, esta mulher, ela também tem. Isso está na nossa legislação, para quem não sabe. Mas imagina como essa mulher vai ser vista pela igreja. Essa mulher se converteu, ela veio para a igreja, o seu marido não. Seu marido é de uma outra religião, ou seu marido não quer saber de religião nenhuma. Como fica essa irmã? Essa irmã está em pecado? Esta irmã está em fornicação? Se ela está, o que ela tem que fazer? Porque se essa irmã estivesse casada com uma outra mulher, ninguém teria dúvida. Ela tem que largar a mulher. Deus não aprova esse relacionamento. Mas se ela está casada com esse homem, mas não é casada no papel, e esse homem não quer casar no papel, ele fala, pra que isso? Primeiro que ele não quer porque se ele fosse querer, ele ia querer por livre e espontânea vontade, não por causa de uma pressão da igreja. Não porque, o pastor falou que se eu não casar, eu tô em pecado, aí agora a irmã não quer mais ter relação com o marido, pai dos filhos dela. O que essa irmã vai fazer? Ela vai largar o marido? Aí não batiza a irmã, quebrando já, substituindo o mandamento pela tradição, porque Jesus mandou fazer discípulos e batizar os discípulos. Mas não é casado num papel. Onde é que está isso na Bíblia? Fez um discípulo? Tem que batizar. Ainda que essa irmã tivesse em pecado, isso resolve depois. Tem vários outros tipos de pecado que a pessoa só consegue vencer depois. Tem pastor aí que não consegue deixar de olhar para uma mulher. Tem irmã aí, missionária, que não consegue parar de fazer uma fofoca. Mas vai lá, batiza nas águas, toma a Santa Ceia. Eu queria que me explicasse como fica esta irmã que veio para a igreja, aceitou a Jesus e o marido não é crente, o marido não quer casar no papel. Essa irmã está em pecado? Se ela está em pecado, como que ela faz? Porque o que acontece? Irmãos como esse abençoado aí, são aqueles que geram o seguinte caso, que eu tive acesso há poucos dias. Uma outra aluna me relatou que a sua mãe foi casada a vida inteira com seu pai, morava junto, não foi casada no papel, mas para mim ela era casada, gente. A mulher que está com o homem, uma vida inteira, até que a morte os separou. Criaram seus filhos. Se isso não é casamento, você vai me desculpar. Um papel é um casamento? Uma mulher e um homem que vivem juntos a vida inteira, constrói uma família, isso não é casamento? Biblicamente isso é casamento. E eu vou mostrar aonde que esse irmão aí está extremamente errado. Essa mãe dessa aluna minha foi crente a vida inteira. E o marido, o pai dessa aluna, nunca se converteu e nunca quis casar no papel. Essa irmã ficou a vida inteira na igreja, nunca foi batizada nas águas e nunca participou da ceia. Morreu sem se batizar e morreu sem participar da ceia. A minha pergunta, ela foi salva? Viveu no pecado a vida inteira e foi salva? Explica para mim, irmão. Porque pecado é pecado. Essa irmã, se ela estava em pecado, ela viveu a vida inteira em pecado, porque qual é a desculpa dela não ter podido se batizar? Está em pecado. Qual é a desculpa dela não poder tomar ceia? Está em pecado. Aí viveu a vida inteira no pecado. Morreu, foi salva. Ela não foi salva ou foi salva? Porque ela queria casar no papel, mas o marido não queria. E aí a pergunta, ela foi salva ou não? O que ela tinha que fazer? Ela ia deixar o marido? Imagine que você é pastor e chega na sua igreja uma irmã que vive com um rapaz há 5 anos e eles têm 2 filhos pequenos. Um filho de 2 anos, de 3 anos e um outro bebê recém-nascido. Essa irmã está em pecado? Se ela está em pecado, ela vai fazer o quê? Ela vai separar do pai dos filhos dela? E aí? Tá vendo? É muito fácil chegar na internet, sair condenando as pessoas. É pecado, pronto, acabou. Mas quem é que vai lidar com esses casos? Quem é que vai pensar sobre isso?
E esses casos que eu estou trazendo aqui para vocês não são exceções, não. É a grande maioria. A maioria das pessoas que estão ali na igreja sem poder batizar, sem poder cear, porque dizem que ela está em fornicação, a maioria são irmãs que estão nessa condição, cujos maridos não cristãos não se importam, não querem casar no papel. Se essa irmã está em pecado, se realmente ela está em pecado, ela deveria separar. Ou não? Se ela morrer, ela vai para o céu? Vai, Danilo, eu creio que vai. Ué, pode entrar no céu, mas não pode batizar nas águas? Está pronta para entrar no céu, mas não está pronta para batizar nas águas, para tomar ceia? Quantas pessoas nessa condição você já viu serem batizadas com o Espírito Santo? A irmã que vive junto com o marido, que é pai dos filhos dela, mas não é casado no papel, foi lá no culto, na vigília, e foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas. Como que o Espírito Santo habita nela, batiza ela, estando ela em fornicação? Danilo, mas quem mora junto com outra pessoa, sem ser casado no papel, não está em fornicação? Me mostra na Bíblia. Mostra aqui qual texto que diz que uma pessoa que não é casada no papel está em fornicação. Primeiro que a palavra fornicação, o significado dessa palavra é prostituição. E na época em que a Bíblia foi escrita, essa palavra nem existia. Essa palavra se tornou popular no ano 300. A Bíblia, as cartas dos apóstolos foram escritas no ano 100, né? No primeiro século. Essa palavra fornicação se tornou popular no terceiro século, porque era usada para falar de homens que iam aos templos se prostituir. Porque o lugar lá, o formato daquele templo eram os fornices, que eram arcos. E ali as prostitutas, que também eram sacerdotisas daqueles templos, se vendiam. E os homens que queriam se utilizar dos serviços de uma prostituta, então eles frequentavam os fornices, ou os fornos, depende aí da pronúncia, mas com o tempo passou-se a dizer que um homem que estava indo se prostituir, deitar-se com uma prostituta, estava indo fornicar. Então quem eram os fornicadores que a Bíblia diz que ficarão de fora do reino? Aqueles homens que frequentavam esses lugares, e isso era muito comum no Império Romano. Por isso que é tão mencionado no Novo Testamento. Por isso que Paulo diz, fujam da fornicação. O que se deita com uma prostituta, se faz uma só carne com ela. Então, fornicação na Bíblia é a prostituição. É o ato de um homem se deitar com uma prostituta. E aí você pega uma palavra tão pesada e você é maluco de pegar uma família, sabe, uma mulher que é fiel a um homem, que é pai dos filhos dela, e você diz que eles estão em fornicação. Vai estudar, cara. Vai estudar em nome de Jesus. Para de fazer maldade. Isso é maldade. Você dizer que uma mãe de família, que um pai de família está em fornicação, você nem sabe o significado dessa palavra. Vai estudar. Então vamos lá. Realmente, o que ele falou aí, né? Não, casamento hoje em dia, na nossa sociedade, o casamento é o homem ir lá e casar no papel. Tá, isso é o casamento civil. Mas o que é o casamento? Porque o homem criou uma cerimônia. Porque o homem criou uma forma de legalizar o casamento. Aquilo ali é casamento? Quer dizer, então, que se amanhã aprovar um casamento homoafetivo, aquilo vai ser um casamento? Não. Vai ser um contrato, mas não é um casamento. O que é o casamento bíblico? O que a Bíblia chama de casamento? Lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? É onde um assunto ele é mencionado pela primeira vez. Gênesis. Nós temos o primeiro casamento. Teve cerimônia para Adão e Eva? Deus deu algum documento para que Adão e Eva assinassem? O que diz lá? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, o que é o casamento bíblico? Qual foi o primeiro casamento?
Adão se uniu a Eva e eles eram uma só carne. Essa palavra unir, que está ali na Bíblia, Paulo vai usar essa mesma palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, quando ele fala sobre o sexo. Ele diz, o homem que se une a uma prostituta se faz uma carne com ela, porque está escrito, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então Paulo interpreta essa união como a vida sexual. Quando essa união não é considerada um casamento, quando não há uma intenção de ficar juntos. Então, o namorado que se deita com uma namorada e não vai viver com ela como marido e mulher, ali que se constitui uma prostituição. Por quê? Porque está pegando um ato que foi criado como símbolo da união, símbolo de que um homem e uma mulher se tornam uma só carne, e está banalizando. Então se deita com um hoje, e com cada pessoa que você vai se deitando, você vai se fazendo uma só carne. Ou seja, você faz uma aliança com um, aí amanhã você deita com outro, você quebra aquela aliança com o primeiro e faz com o outro, e assim você vai fazendo e quebrando alianças. Porque o ato sexual é uma aliança. O ato sexual é uma aliança. O homem e a mulher se tornam uma só carne no ato sexual, e não quando assinam um documento. Tanto é que a própria Igreja Católica, se o homem chegar lá e disser, olha, minha esposa não quis se deitar comigo, aquele casamento é anulado. Não teve casamento. Provando que o casamento só acontece de verdade na lua de mel, quando eles se deitam. Provando que aquele documento que eles assinaram, aquela festa, aquela cerimônia, aquelas testemunhas, não teve casamento nenhum ali. Porque se teve casamento, a Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem. Se aquela cerimônia foi o casamento, não importa se teve sexo ou não. Como é que você vai anular se já casou? Se já é uma só carne, como é que anula? O fato de um casamento poder ser anulado caso não haja relação sexual, prova que o que gera o casamento, na verdade, é o ato sexual e não o documento, não a cerimônia, não a palavra do padre, eu vos declaro marido e mulher, nem do pastor, nem de ninguém. O ato sexual é a aliança. Por isso que o ato sexual sem compromisso é pecaminoso. Por quê? Porque um homem jamais deveria tocar numa mulher com quem ele não deseje passar a sua vida, com quem ele não queira ter um compromisso de aliança. Então, se um homem e uma mulher vivem juntos e eles têm um compromisso, você é minha mulher, você é meu marido, a gente vai viver juntos, a gente vai construir uma família, isso é casamento bíblico, não interessa se foi no cartório ou não. Esse foi o casamento de Abraão, esse foi o casamento de Isaac. A Bíblia diz que Isaac conheceu Rebeca, levou para a tenda da sua mãe, se deitou com ela e daquele dia em diante ela passou a ser sua mulher. Não existia casamento civil. Aí entra no que esse irmão falou, mas isso foi antigamente. Você quer viver assim? Pega uma máquina do tempo. Ok, irmãos, eu não estou dizendo que é para viver assim, que não é para casar no papel. Não estou dizendo nada disso. O assunto aqui é se está em pecado ou não. Se Deus reconhece como casamento ou não. Claro que a sociedade reconhece o civil, mas e Deus? E Deus? Aquela mulher que vive com aquele homem, pai dos filhos dela, os dois vivem juntos, se consideram marido e mulher, porque afinal de contas, quem tem que considerar é ele, né? São eles. É ele que tem que ser fiel a ela e ela fiel a ele, não é o juiz, não é a testemunha, não é eu, não é você. Casamento é uma aliança dos dois. E se os dois não tiverem esse compromisso, pode ter o papel que for, meu irmão. Se o camarada não respeita a mulher, ele vai trair com papel ou sem papel. Se o camarada não quer ficar com a mulher, se a mulher não quer ficar com o homem, não ama, vai largar com papel ou sem papel. Porque quando assina o papel é o compromisso de que vai ficar junto. O que mais hoje acontece? A pessoa casa no papel, já vou casar, se não der certo, separa. Papel não segura nada.
Papel não segura ninguém, nem filho segura. Quem dirá papel? Se nem filho está segurando o casamento, você acha que papel vai segurar? Em contrapartida, você tem pessoas que vivem juntos sem ser casados no papel há 30, 40, 50 anos, morrem. Se você for no Nordeste, o que mais tem, maioria dos casais estão lá a vida inteira juntos, casais da roça, sem ser casado no papel e vivem juntos a vida inteira. Aí você vem para a cidade, todo mundo casa no papel, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai lá e descasa, vai lá e divorcia. A mesma lei que casa, descasa e casa segunda vez, terceira vez, quer dizer nada. Então vamos lá. Vamos analisar o argumento deste irmão. Quer dizer então, porque o homem agora inventou um casamento civil, então a pessoa que não for lá e assinar o documento está em pecado. Tá bom. Deus não reconhece aquilo ali como casamento, embora a Bíblia diga que deixar pai e mãe e se unir a uma mulher é casamento, porque o homem criou uma formalização, um contrato matrimonial, porque é isso que o casamento civil é, um contrato onde visa proteger financeiramente, legalmente, ambas as partes. Então agora Deus considera qualquer outro tipo de união como fornicação. Ok. Então vamos lá. Na época da Bíblia, também não tinha registro de criança. Abraão não registrou Isaac em cartório nenhum. Isaac não registrou Jacó em cartório nenhum. E hoje em dia você leva o seu filho no cartório para registrar. Minha pergunta, teu filho só é teu filho depois que você levar ele no cartório? Para a justiça é. Tá, mas e para Deus? E para Deus? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Os 2 primeiros eu registrei logo que nasceu. A minha filha mais nova demorou um tempo, que eu tive problema, fui num cartório, não era naquele, era num outro, que era mais longe, estava tendo problema num cartório. E eu sei que eu demorei, acho que mais de 1 mês, para conseguir registrar a Zoe. Durante mais de 1 mês eu estava com uma filha que não era minha? Tá, que eu estava em pecado com uma criança que não era minha? Ela não era minha filha? Quer dizer que naquele momento ali eu não poderia levá-la na igreja para apresentá-la, porque Deus não ia recebê-la? Deus não ia aceitar que eu apresentasse a minha filha a ele, porque eu ainda não havia levado ela no cartório? Ela só seria minha filha? Quer dizer que a Zoe, embora ela tivesse o meu DNA, embora a mãe dela tivesse carregado ela 9 meses na barriga, ela só seria nossa filha quando eu registrasse? Agora, olha que diferença, né? Porque realmente não há nenhuma possibilidade de você não registrar uma criança, porque você precisa provar para a justiça que ela é sua filha. Se você vai levar no médico, tem que ter a certidão. Se você vai levar para viajar, tem que ter a certidão. E se você for pego por aí com uma criança que você não tem como provar que ela é sua filha, querido, até você explicar que nariz de porco não é tomada, até você fazer um teste de DNA. Então, tem que ter mesmo o documento a certidão de nascimento, tem que registrar a criança. Mas e se não tiver? E se uma pessoa cresceu num lugar, numa tribo indígena, a criança não é registrada, e aí? E os índios, e as pessoas que estão ali, que não são casadas no papel, as crianças que não são registradas, como é que fica? As pessoas que não têm documentação, elas não existem para Deus, elas só existem para Deus quando o cartório emite o seu RG. Me explica isso. Agora, diferente de uma criança, eu não preciso provar para ninguém que minha esposa é minha esposa. Ah, minha esposa está com outro homem, eu tenho que ir na justiça, aqui olha o meu documento de casamento, ela é minha esposa, tem que devolver. Agora, uma criança, né, a partir do momento que o pai e a mãe são responsáveis pela criança, então tem que ter um documento ali provando que você é o pai legal. Agora, em relação ao marido e à mulher, eu é que preciso saber que a minha mulher é minha esposa que precisa saber que eu sou marido dela. E a gente precisa ter esse sentimento.
Deixa eu ver mais o que eu posso dizer sobre isso. Por exemplo, eu moro numa casa alugada aqui. É alugado de boca. Porque a pessoa confia em mim. Eu poderia ir no cartório e fazer um documento de locação. Um contrato de locação. Seria melhor? Seria. Estaria mais protegido, tanto eu quanto a dona da casa? Estaria. Mas por causa da confiança, como a gente se conhece, a gente fez isso de boca. Eu estou morando aqui legalmente, eu estou em pecado aqui, porque eu não fui no cartório fazer um contrato de locação. Eu tenho que sair dessa casa. Tá entendendo? Deus não reconhece esse acordo que foi feito entre mim e a dona dessa casa? Se eu deixo de pagar o meu aluguel, não tem problema, porque não tem documento nenhum mesmo? Então, se o homem que mora junto com a mulher, tem filho com aquela mulher, larga aquela mulher e arruma outra, Deus não considera isso como divórcio, como adultério, só porque não é casado no papel? São coisas que ninguém pensa. As pessoas têm preguiça de usar o cérebro. Elas querem que um pastor... E aí, pastor, é pecado ou não é pecado, pastor? Ah, é pecado. Amém, então é pecado. Irmã, você está em pecado, irmã. Só sabem fazer isso. Não querem usar a mente, não querem raciocinar. E assim, eu já vi casos de pessoas da igreja aconselhando aquela irmã que o marido não quer casar a chantagear o marido. Chantagear o marido com sexo. Eu não vou dormir mais com você enquanto não casar no papel. Meu Deus! Quando que esse marido vai querer pisar na igreja? Nunca. Eu? Imagina. Você tinha tua esposa ali, trabalha, sustenta a mulher, sustenta a casa, sustenta as crianças, sabe? Todo mês atura TPM, você é fiel à tua mulher. Aí a mulher entra numa igreja, daqui a pouco, no outro dia, a mulher fala, ah, não vou dormir, que não vai tocar em mim, não. Como assim? Não, não vai tocar em mim enquanto não casar no papel. Pois bem, também não faço compra, não pago aluguel. Claro, eu tô falando aqui da situação que o marido é o provedor, né? Que deveria ser o correto. A gente sabe que nem sempre é assim. E eu já vi igreja onde as pessoas falam pra mulher separar do cara. Vai separar do pai dos filhos dela? Fazer aquela criança crescer com os pais. Gente, é tanta maldade em nome da religião. Será que vocês não percebem a maldade? A ruindade? E aí a irmã não pode se batizar e fica ali como se fosse um cristão mais ou menos, um cristão de segunda classe, não pode participar da ceia, mas pode dar o dízimo. Não pode batizar, não pode cear, mas pode dar o dízimo. Engraçado, né? Se a pessoa aceitou Jesus hoje, morreu amanhã, ela vai para o céu? Vai. Então ela está pronta para entrar no céu? Só o sangue de Jesus já foi suficiente para levá-la para o céu? Foi. Ah, mas não é suficiente para batizar nas águas? Não é suficiente para participar da ceia? Até batizada com o Espírito Santo ela foi, sem ser casada no papel, mas não pode batizar nas águas. Qual a lógica que tem disso? Qual a lógica? Ah, irmãos, se para vocês essas coisas fazem sentido, se para vocês tá tudo certo, amém. Não sei qual é o evangelho que vocês... Não sei que evangelho é esse que vocês abraçaram. Sinceramente. Desculpa, eu desconheço esse evangelho. Ah, Danilo, então não é para casar no papel. Ninguém casa no papel mais. Vamos ver todo mundo de qualquer jeito. Não, aí vamos ter vários outros problemas. O assunto aqui não é esse. Se é certo ou não, se é para casar no papel. O assunto não é esse. O assunto é quem não é casado no papel e já está vivendo dessa forma, está em pecado. O assunto é se está em pecado ou não. Esse é o assunto. Está em pecado ou não? E não está. Não está. É sábio uma mulher ir viver com um cara de qualquer forma, sem casar. Não é sábio.
Não é sábio. De repente aquele cara só quer usar ela e depois jogar fora. Não é sábio. Mas estão em pecado? Não. Tudo para o crente parece... É pecado ou não é pecado? É pecado... Aí você fala, é pecado, pronto. E aí tá, como é que fica aquela irmã que o marido não é crente e não quer casar no papel? Faz o quê? Vai mandar a mulher fazer chantagem com o marido? Greve de sexo? Que se não for lá casar no papel vai separar? E aí? Por isso que os maridos não se convertem. Qual marido que vai se converter assim? A igreja lá, a irmã... A esposa dele volta para casa todo dia de culto de Santa Ceia, volta chorando. O que foi, meu amor? Por que você está chorando? Ah, porque os irmãos não deixam eu tomar a ceia. A culpa é sua que não quer casar comigo no papel. Toda a ceia. Está lá a irmã deprimida porque não pode participar da ceia. Vocês são cruéis. Vocês, pastores. Vocês são cruéis, cruéis. Porque você sabe o pecado que você tem, que você comete, que você ainda não conseguiu vencer. Você, irmã missionária, você sabe o pecado que todo dia você pede perdão a Deus pelo mesmo pecado. Você, irmã, que não consegue submeter ao marido, que não consegue controlar a boca, a murmuração, mas você pode chegar na hora da ceia, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Aí vai lá e toma a ceia. Aí a irmã que não é casada no papel, aí você fala que ela é indigna. Não, você se tomar, vai tomar indignamente. E nem sabe o que está escrito no capítulo inteiro. O que é comer e beber indignamente. Ali não está falando da pessoa que tem pecado ou não tem, porque se for assim, quem é digno, irmão? Se tem alguém na igreja que é indigno de comer e beber, quem é digno? Quem é que é digno de sentar na mesa do Senhor? Danilo, o que é comer e beber indignamente? O texto está dizendo, é não discernir o corpo. O que os cristãos de Corinto estavam fazendo ali, que tornava o ato de tomar a ceia indignamente, em ser indigno? Havia divisão no meio deles. Eles não estavam andando em amor. Paulo diz, enquanto um come e enquanto um se embriaga com vinho, o outro está com fome. Porque naquela época a ceia era um banquete. E aí cada um trazia uma parte daquela ceia, e aí se eu tinha divisão com o irmão, se eu não gosto daquele irmão, se eu não estou falando com aquele irmão, eu comia minha ceia sozinho e deixava o irmão de fora. Era o que estava acontecendo. Então quando Paulo fala que eles estavam comendo indignamente, não é porque eles estavam em pecado, é porque o que eles estavam fazendo, a forma como eles estavam comendo, é que era o pecado. Eles estavam pecando durante a ceia, porque estavam deixando irmãos de fora. E vocês estão pegando esse texto para usar para deixar irmãos de fora. Então vocês estão comendo indignamente. Quando você diz, eu sou digno, eu vou comer. Aquele irmão não é digno, não vai comer. Você está comendo indignamente. Dentro do contexto ali de 1 Coríntios 11, quem estava comendo indignamente é quem estava deixando irmãos de fora. Então comer a ceia e deixar irmãos de fora é comer indignamente. E quando você deixa o irmão de fora porque você diz que ele não é digno, automaticamente você está dizendo que você é digno. E comer se sentindo digno é comer indignamente, porque você precisa reconhecer que você não é digno. Porque aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, mas se reconhecemos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. Não faz sentido dizer que alguém não pode tomar o cálice porque tem pecado. Ora, para que serve o sangue? Para que serve o sangue? O sangue de Jesus não serve para purificar pecado? Então como que eu vou dizer para você que você tem que estar santo para poder tomar o sangue, se o sangue serve justamente para te lavar dos seus pecados? Não faz sentido. O sangue de Cristo é para os pecadores mesmo. É para quem tem pecado, não é para quem está sem pecado. Quem está sem pecado não precisa do sangue. O sangue é para aqueles que reconhecem os seus pecados. É tanta coisa, irmãos. É tanto erro doutrinário.
É tanto texto mal interpretado, misericórdia, gente. Ô, meu pai. Ah, Danilo, mas lá em Romanos diz que tem que ser sujeito à lei do homem. E a lei do homem diz que tem que casar no papel. Qual lei? Qual lei diz que você é obrigado a casar no papel? Não tem. Isso é um direito, não é uma lei. É um direito. Assim como tem direito de união estável. A mulher que vive com o homem tem direitos. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos a toda autoridade, ali está falando sobre respeitar as leis. Está falando sobre você não avançar sinal vermelho, usar cinto de segurança, não roubar, não cometer crimes, respeitar o policial, respeitar as leis. Engraçado que muitos desses que dizem que o casal que não vai no cartório assinar o documento não está respeitando as autoridades, mas cansa de ir na internet falar mal do presidente, falar mal do juiz tal, fazer piada com o juiz, insultar juiz, xingar deputados, xingar autoridades. Chamar o presidente de burro, de ladrão, de não sei o quê. Ah, mas ele é... Mas é o presidente. Como que Paulo tratava os líderes romanos que eram devassos? Os líderes romanos eram péssimos. Mas como é que Paulo tratava um governante, um juiz romano? Ó excelentíssimo fulano de tal. Paulo tratava com respeito. Uma vez Paulo insultou um sacerdote, tomou um tapa na cara, falou, como é que você ousa insultar o sumo sacerdote? Aí Paulo, me desculpa, não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás contra o príncipe do teu povo. E aí você vê um monte de crente que insulta a autoridade, anda sem carteira, anda com documentação atrasada, avança sinal, anda sem cinto, vai na igreja tomar ceia. A irmã que não é casada no papel não pode tomar ceia porque tem a lei do homem, tem que ser sujeita à lei do homem. Seu hipócrita! 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 Pastor hipócrita! Vários membros na tua igreja, se bobear até você, pastor, tá com o teu nome sujo e toma ceia. Documentação de carro atrasado e indo para a igreja de carro. Hipócrita. Anda sem cinto, hipócrita. Se ser sujeito à lei do homem é respeitar as leis. Qual lei? Um casal que não é casado no cartório, qual lei que eles estão quebrando? Aonde diz que é crime um casal viver junto sem ir no cartório? Aonde que diz que isso é crime? Eles não estão quebrando lei nenhuma. Texto mal interpretado. E eu já vi. Uma pessoa que anda sem carteira, de motorista, sem cinto. Eu já vi, tá? Mas falando mal de casais que não eram casados no papel. Mas a pessoa anda sem... E eu fui discutir com a pessoa, não, mas tem que ser sujeito à lei do homem, não sei o quê. E a pessoa anda de carro sem ter carteira. Jesus, me ajuda. Me ensina, Senhor. Como que lida com a hipocrisia? Porque foi o que mais Jesus teve que lidar, foi a hipocrisia. Um dos piores pecados que tem é a hipocrisia. É a hipocrisia que te faz estar pior que o outro, mas ainda assim julgar o outro. Você está fazendo pior do que o outro, mas está lá apontando o dedo para o outro. Está com uma trave no teu olho, mas está lá apontando o cisco no olho do irmão. É complicado. É muito complicado. Muito complicado. Tá aí, irmãos. Olha, eu tenho uma live aqui onde eu falo disso com mais clareza, tá? Trazendo mais texto. Se você quiser tirar mais dúvidas, me chama aqui. Me chama no WhatsApp. Vem conhecer o meu canal. Eu tenho outros vídeos falando desses assuntos. Eu sei que
ninguém fala sobre isso. Qual é o pastor? Tem vários pastores que concordam comigo, vários que sabem que o que eu estou falando está correto, mas ninguém tem coragem. Não tem, porque depois ninguém te chama para pregar, né? Vai fechar as portas. Todo mundo comprometido com os homens, com a honra dos homens. E eu não estou nem aí, né? Eu quero honrar a Deus. Como Paulo disse, se procurasse eu agradar aos homens, não poderia ser servo de Cristo. Mas eu garanto para você, tem muitos líderes que pensam como eu, mas que não têm coragem. Agora, da onde vem a minha coragem? Vem da minha... Como é que é o nome, meu Deus? Revolta. De durante todo o tempo que eu pastoreei, todo o tempo que eu estive em várias denominações, quantas pessoas eu vi serem machucadas e até saírem da igreja. Tem irmã que sai da igreja, porque o marido não quer assinar o papel de jeito nenhum, a irmã não aguenta, não suporta ficar ali na igreja sendo tratada como uma pessoa impura, imunda. Eu já vi muitos casos, e eu não suporto mais. Eu não suporto a hipocrisia. Eu não suporto ver as pessoas sendo machucadas. Irmãos, são muitas! Muitas! É muito fácil para um irmão como esse vir aqui na internet falar isso que ele acabou de falar. É tão fácil. Mas quem é que cuida dessas pessoas? Quem é que lida com esses irmãos? Quem é que vai em defesa desses irmãos que estão ali sendo maltratados nas igrejas? Não pode fazer nada. A irmã fofoqueira que só está ali liderando a mesa de oração, liderando o grupo disso, grupo daquilo, participa da ceia, prega, é missionária, é diaconisa. A irmã pode ser santa, pode ser uma irmã submissa ao marido, não fala mal de ninguém, tem uma vida de jejum, de oração, é uma bênção, é cheia do Espírito Santo, é cheia dos frutos do Espírito, mas o marido não quer assinar o papel. Não pode batizar, não pode cear, não pode participar de nada, não pode pregar, não pode subir no púlpito, não pode liderar nada, só pode dar o dízimo. Irmão, a religião é uma maldição. A religiosidade é uma maldição, é uma doença. Doença. É uma doença, é um câncer que a pessoa, o cérebro, come o cérebro da pessoa, que ela só consegue enxergar aquilo ali. E ela não consegue nem pensar nesse monte de coisa que eu estou falando para você. Ela não consegue julgar as coisas, não consegue ter sabedoria para analisar as situações. Amém, irmãos? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, me chama no WhatsApp, para mim deu, tá? Fica com Deus, graça e paz, até o próximo vídeo.